Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alan, sou head aqui de transportes da Berkeley. Vim passar um pouquinho para vocês sobre o seguro de transportes, tanto de importação quanto exportação. A gente vai falar um pouquinho sobre conceito, mas também sobre cuidados na contratação. Então, vamos lá. A gente reservou para vocês aqui um pouco sobre o conceito de transporte, seguro de transporte, um pouquinho sobre o público-alvo, né? Quem são os caras que contratam esse tipo de serviço, quem são os beneficiários. A gente vai falar um pouquinho sobre os modais também, então quais tipos de transportes nesse ramo tão importante que é o transporte internacional, quais são as coberturas que o seguro abrange e também exclui, quais são os tipos de sinistros a qual essas coberturas vêm amparar, e falar um pouquinho também sobre os Incoterms, né? Falando um pouquinho de conceito, então a carteira de seguro transportes, ela abrange aí a cobertura, né? Ela resguarda todos os sinistros nas mercadorias. O intuito dela é preservar o bem, né, tanto do proprietário da mercadoria quanto naquilo que é responsabilidade de quem faz o transporte, tá? E, enfim, ela é uma parte importante no que diz respeito a preservar a economia mundial, né? O seguro transporte, ela vem preservar, vem auxiliar toda a parte de prevenção, toda a parte de garantia do bem transportado intercontinental ou entre países. Falando um pouquinho do público, óbvio, o proprietário da mercadoria é um dos principais públicos desse tipo de seguro, tanto no formato de compra quanto na venda da mercadoria. O seguro pode proteger a mercadoria no que diz respeito a algum dano que ocorra durante o transporte, o seguro pode garantir a mercadoria por uma perda parcial ou completa durante o transporte, garantindo tanto ao comprador quanto ao vendedor a recuperação dessa perda, né? A recuperação monetária dessa perda. Óbvio, existem outros players também envolvidos, né? As tradings, os despachantes, aduaneiros, que comercializam, que trazem esse seguro agregando valor ao transporte, enfim, entre outros players. Então, falando um pouquinho de modal, as viagens podem ser tanto por meio terrestre, ou seja, por meio de caminhões em rodovia, por meio de ferrovias. Eles podem ser marítimos também, onde predomina esse tipo de modal na importação, né? Viagens aí intercontinentais, viagens entre países, né? Podendo haver também a cabotagem, ou seja, dentro do próprio país, o navio trafegando entre portos do mesmo país, né? E também pode ser o fluvial, que aqui no Brasil um pouco menos usado, mais usado em outros países do mundo, mas falando de Brasil, bem mais modesto, né? Bem mais modesto, em torno aí de um pouco menos de 3% do transporte brasileiro é nesse modal, tá? E o aéreo, que também é um modal muito forte, né? Principalmente entre países, entre continentes, falando aqui do transporte internacional, o transporte aéreo é muito forte também. Falando um pouquinho de coberturas, então, o seguro-transporte ele visa amparar, né, perdas, danos durante transportes, e ele pode ocorrer de várias formas, né? Entre elas, elenquei aqui alguns itens como acidentes, tombamentos, colisões, né, como operação de carga e descarga, como roubo, furto, enfim, e uma série de coberturas que existem hoje, né, por toda a capilaridade que o seguro hoje pode oferecer para o cliente, para o segurado. É importante na contratação entender se aquilo que é sua dor, aquilo que é a dor do segurado, ela tá amparada, né? Se há um histórico de avaria, se há um histórico de acidentes, né? Ou se é roubo, se todas essas coberturas estão amparadas, ou de repente mercadorias específicas, né? Se ela tem cobertura, se ela está presente na pólice como mercadoria coberta. Então é importante no ato da contratação
olhar para a sua operação e olhar para a pólice de seguro e entender se tudo aquilo que é risco consistente e constante seu está presente ali na pólice de seguro. E aí, quando se fala de coberturas, existem 3 tipos de coberturas muito presentes no seguro internacional. A ampla A, que é uma cobertura muito mais ampla, né, a cobertura básica do ramo internacional. Ela ampara aí diversos tipos de sinistros, como, por exemplo, incêndio, como, por exemplo, acidente, né, seja ele por colisão, tombamento, etc., etc. Desaparecimento por roubo e furto, avaria na carga, avaria grossa, e principalmente focado em mercadorias novas. Quando se fala de coberturas, das demais coberturas, existem a cobertura restrita B e a restrita C, que ela é bem mais, ela tem uma amplitude bem inferior à ampla A, né, elas são bem mais restritas. Basicamente, a restrita B, ela cobre prejuízos parciais e totais, a carga, né, devido por colisão, por capotamento, ou basicamente avaria grossa também, e a restrita C, que é ainda mais limitada, que tem ali em torno de incêndio, explosão, ou seja, sempre no meio de transporte principal, tá? É importante na contratação entender onde está o seu risco, se apenas uma restrita, se apenas se uma ampla é necessária para que a sua operação esteja bem segura. É importante também entender se na tua operação apenas mercadorias novas estão presentes e aí a Ampla ela vai atender bem às suas necessidades, ou se também existem mercadorias usadas e aí a restrita que vai atender às suas expectativas. Falando um pouquinho dos tipos de sinistros, né, eu trouxe aqui alguns exemplos de sinistro no transporte, né, transporte rodoviário com tombamento, transporte marítimo ali com né, esses diversos contêineres caídos, com certeza gerando avarias, né, ou até mesmo incêndio, traz aí causas mais graves, né, na verdade, consequências mais graves da carga. Falando um pouquinho mais sobre as coberturas, eu trouxe aqui um pouquinho das modalidades de contratação. Então, primeiro, a apólice, nada mais é do que o contrato firmado entre o segurado e a seguradora, que traz ali todos os detalhes, todas as coberturas, todas as exclusões. É muito importante no seguro, principalmente de transportes, mas todo tipo de seguro, focar não somente nas coberturas, mas também nas exclusões delas, né? É importante que no contrato esteja claro tudo aquilo que é coberto, tudo aquilo que não é coberto. E o contrato, né, que é a apólice de seguro, ele é mandatório. Aquilo que tiver escrito é o que vai ser seguido numa regulação de sinistro ou até mesmo enfim, num atendimento a esse sinistro, mesmo que não haja perda, tá? E aí existem vários tipos de contratação. Existe, por exemplo, a apólice avulsa, ou seja, o proprietário da mercadoria pode ter uma importação de uma máquina para suportar a sua linha de produção. Ele não tem uma apólice aberta, porque não existe uma constância ali de transporte no dia a dia da operação dele, então ele contrata uma apólice avulsa, que normalmente é feito para um único embarque ou um combo de embarques, 3, 4 embarques que podem ocorrer ali durante um período, né, de alguns dias, de algumas semanas. Então, a apólice avulsa ela é muito presente no dia a dia do seguro transportes. Quando se fala de seguro apólice aberta, ou seja, existe uma constância de transportes desse segurado, 2 modalidades são predominantes. A modalidade de averbação, né, averbável, onde as averbações, os embarques vão ocorrendo, as averbações, elas são reportadas à seguradora a cada embarque, e ao término do mês, ou seja, no mês subsequente, é computado todas essas averbações, são compiladas todas essas averbações para gerar o faturamento, consequentemente, a garantia do seguro está ali por meio da fatura, onde, na relação de todos os embarques, o segurado pode conferir e verificar todos os documentos que foram averbados, todas as averbações que foram computadas para efeito desse seguro. Caso falte alguma, é importante também nesse dia a dia, não somente na contratação, mas no dia a dia ali do segurado junto ao seu corretor, junto à seguradora, fazer a conferência se todos os embarques estão ali, ou se por algum erro sistêmico, algum erro operacional,
algum embarque pode ter fugido ali da rotina da averbação. E aí, quando a gente fala da apólice anual ajustável, ela é feita para alguns seguros um pouco mais consolidados, onde já existe uma constância, onde já existe um mapeamento anual, né, ou periódico dessas averbações, e toda essa previsão de movimentação é compilada no ato da contratação, é emitida com essa previsão, e todas as averbações durante o mês, durante o ano, serão computadas para conferência, para comparação com essa projeção. Qual que é a vantagem disso para o segurado? Ele consegue compilar todos os seus embarques, provisionar todos os seus embarques durante o ano, emitir uma única fatura, óbvio, parcelada ali por 9, 10 vezes, e ele consegue ter um fluxo de caixa um pouco mais controlado. E caso haja ajustamento, ele já teve uma provisão ali durante todo o ano, com base na movimentação mensal dele. E aí o ajustamento vem ao término do ano, apenas para confirmar aquilo que ele já sabia, que aquilo que ele já provisionou durante todo o ano, tá? Então é importante no ato da contratação entender qual que é o tipo mais adequado para a sua operação hoje. Se é averbação por averbação, mês a mês, porque há aí uma sazonalidade durante o ano, ou não, se de repente a ajustável atende mais porque é algo um pouco mais linear durante toda a vigência da apólice. Tá? Falando um pouquinho aqui de normas gerais, né? Então, como eu disse no slide anterior, o contrato, a apólice de seguro, ela tem que prever todas as coberturas e todas as exclusões, tanto a apólice como a condição geral do seguro, né? Que é o esqueleto aí do seguro em si. E nessa apólice de seguro, ela vai conter uma série de normas e procedimentos para gerar segurança e tornar o transporte não só mais seguro, como também fluido, né? Como também mais dinâmico. Então, existem diversas cláusulas, diversas normas e procedimentos, sempre mostrando qual tipo de amparo que o segurado terá, qual tipo de norma que o segurado precisa seguir. E aí a gente pode colocar aqui alguns itens, como, por exemplo, o controle de embarques por meio da averbação, né? Então é importante que o segurado tenha controle sobre os valores que ele movimenta em seus veículos, sobre os acúmulos, porque na apólice de seguro consta os valores contratados, os limites contratados, né? Evitando esse controle garante com que o segurado, numa ocorrência de sinistro, tenha cobertura, né? Porque ele liberou apenas o valor contratado. É importante não só que todas as coberturas e todas as exclusões estejam muito claras na apólice, mas é importante que o segurado olhe também todas as normas e procedimentos para garantir a cobertura, né, daqueles itens que ali foram definidos como cobertos, né, e muitas normas e procedimentos estão presentes na apólice de seguro com o intuito de gerar boas práticas, essas boas práticas gerem a correta condução do transporte, consequentemente diminua o risco do transporte. Então, a seguradora normalmente ela compra um risco, gerando algum nível de segurança para mitigar esse risco e, consequentemente, ter a garantia, ter a certeza de que o transporte está sendo feito com qualidade, né, com segurança e na boa fé. Então, por isso existem uma série de normas e procedimentos dentro da apólice de seguro, né? Algumas delas eu vou citar aqui, como, por exemplo, o controle dos embarques, né? É importante que seja controlado tanto os valores, no que diz respeito a LMG, ou, de repente, a tipo de mercadoria, né? Valor por tipo de mercadoria, conforme normas de apólice. Também é importante os meios de transporte e a forma com que essa mercadoria é acondicionada, né? Principalmente quando há ali uma estufagem dessa mercadoria, quando há ali uma consolidação dessa mercadoria, é importantíssimo que haja um controle desse acondicionamento, né? Ou numa carreta adequada, ou na embalagem adequada. É importante que todos esses itens sejam verificados. Normalmente eles estão previstos em apólice
e óbvio, né, quando a operação mudar, quando houver novos itens para serem checados por meio de endosso, tudo isso pode ser mudado, pode ser revisto, pode ser ampliado, pode ser melhorado, melhor dizendo, né? E aí outro item importante, né, outra norma importante é a parte de gerenciamento de risco, que é muito comum no roubo, né, para prevenção do roubo, mas também tem ganhado força, tem ganhado presença na prevenção do acidente, uma vez que boa parte do seguro, tem, boa parte dos sinistros no seguro transportes é acidente, né, e não só roubo, furto. Mas basicamente, falando aí um pouquinho do gerenciamento de risco, ele traz cadastro e consulta, né, o tradicional cadastro e consulta, a pesquisa do motorista, para verificar se ele tem CNH adequada ao tipo de transporte, se ele tem um histórico profissional adequado ao risco da mercadoria, se o histórico dele permite, indica para uma boa condução nesse tipo de mercadoria, no risco do segurado em si. É importante também ter rotas pré-estabelecidas para que o transporte seja previsto, seja controlado, seja por meio de uma gerenciadora de risco, né, no tópico posterior, que é o monitoramento, ou seja mesmo sem monitoramento, para que essa rota seja por rodovias adequadas, seja por uma forma um pouco mais controlada, né, por rodovias mais estruturadas, né, enfim, com todo o controle, toda a mitigação de risco que uma viagem exige, né. Óbvio, para riscos mais acentuados, é importante que haja um fiscal de rota, haja uma escolta armada, principalmente quando se fala de transportes em eletrônicos, eletroeletrônicos, em alguns tipos de medicamentos, muito em conta em decorrência do valor elevado, né? Então, a escolta é uma norma que costuma figurar na apólice de seguro para determinadas operações. Uma tecnologia de contingência também ela tem ganhado força, é importante, seja ela por meio de um bloqueador, seja ela por meio de uma isca, né, móvel na carga, camuflada, para que o meliante não saiba onde está essa isca e pelo menos a recuperação seja de mais... haja uma possibilidade de recuperação, né, depois do sinistro. Mas também o próprio bloqueador, próprio localizador fixo na carreta traz um nível de prevenção importante para essa operação, né? E óbvio, sempre com o apoio da pronta resposta, que é quem suporta, quem auxilia na gestão de crise em pista, né? Tanto para checar se está tudo ok, se está tudo certo, como para dar apoio, de repente, para o motorista que passa mal, né? Ou até mesmo para auxiliar na recuperação da carga. Então é importante que no ato da contratação do seguro seja checado todas as normas, todos os procedimentos, sejam eles de averbação, sejam eles das próprias as condições das próprias coberturas e das exclusões, e também do gerenciamento de risco. Então, para finalizar, a gente vai falar aqui de Icoterm, que tem uma ligação direta de onde começa e onde termina as responsabilidades de cada player aí no transporte internacional, né, na comercialização de produtos internacionais. Então, o que é o Icoterm? O Icoterm nada mais é do que uma sigla que significa International Commercial Terms, que traz aí luz às transações comerciais. Com base, todos esses termos, eles trazem a definição de onde termina a responsabilidade do vendedor e onde começa a responsabilidade do comprador. Falando um pouquinho sobre os principais Icoterms, então o Ex-Works é muito comum hoje no transporte internacional, né, onde o vendedor disponibiliza a mercadoria nas suas instalações, e o comprador é responsável pelo transporte, responsável pela coleta. Ele começa, né, a responsabilidade do seguro, a responsabilidade do transporte começa a partir dali, a partir do momento em que a coleta nas instalações desse vendedor. E aí existem outros Icoterms, como por exemplo o FCA, onde o vendedor entrega a mercadoria, indicando ali na invoice, indicando qual que é o local, qual que é o marco zero ali para essa transição de responsabilidade.
Existe o FOB também, que é muito comum, onde o vendedor entrega a mercadoria ali no navio, ali no armador, ali já no porto, e a partir dali o comprador começa a fazer, começa a ter a responsabilidade sobre o seguro, sobre o transporte, né? E aí existe o CIF, né, que é o vendedor cobre até o porto de destino, ou seja, com todo o transporte marítimo incluso, na responsabilidade do transporte marítimo sendo do vendedor, né? O CIP, que é um pouco menos utilizado, onde o vendedor cobre os custos do transporte e o seguro até o local indicado pelo comprador, né? E aí você tem DAP, o DDP, que também é bem menos comum. E aqui, para não ficar muito onde começa o quê, onde termina o quê, né? Essa ilustração aqui ajuda bastante para a gente entender. Então, o Waxworks, por exemplo, lá na origem, lá na indústria, né, do vendedor, é onde se termina a responsabilidade do vendedor e onde se começa a responsabilidade do comprador. E aí o FCA, enfim, eu gosto muito dessa ilustração porque ela mostra na prática onde começa, onde termina cada responsabilidade. Então, em vermelho, o vendedor, em azul, o comprador, né? Então, é importante também que no ato da contratação, é importante também que a cada embarque, que a cada transação, ou de venda ou de compra, o segurado esteja atento, né, à cobertura, à correta averbação, para que esse embarque tenha não só a pólice disponível para ele, mas que ele consiga usufruir num sinistro todas as coberturas ali presentes, né. Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer esse momento com vocês. A Berkeley está à disposição de vocês, principalmente por meio da parceria aí com a Starking, uma parceria muito importante para a gente. Agradeço esse tempo com vocês e até a próxima.